pressa, nem tampouco teve pressa quando a hora chegou. Paz do Senhor, crianças, tudo bem com vocês? Como vocês estão? Como foi a semana de vocês? Espero que tenha sido muito boa e que estejam bem. Vamos estar iniciando a nossa aula dessa escola dominical, desse domingo. Vamos estar fechando nossos olhos e orando juntos. Oremos. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, Senhor, te adoramos, te agradecemos, Senhor, por essa oportunidade de estarmos aqui juntos para estar falando mais a sua palavra, aprendendo a sua palavra, Pai. Peço que o Senhor direcione cada momento desse momento em que estaremos ouvindo a sua palavra, ministrando a sua palavra, Senhor. E que o Senhor venha colocar cada palavra conforme a tua vontade. Senhor, eu peço que o Senhor vá ao lar de cada criança que está acompanhando esta aula e alcança o coração dela, abre o entendimento dela para que ela possa ouvir e sentir a sua palavra e aprender a sua palavra e praticar durante toda a sua vida. Senhor, é o que eu peço e desde já te agradeço em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Nós estamos na nossa lição 7 do nosso trimestre e para iniciar a nossa aula, eu gostaria de estar fazendo uma pergunta para vocês. Quando começa a chover, nós usamos o quê? Nós usamos um guarda-chuva, né? Nós usamos um guarda-chuva para proteger a gente de toda a chuva que vem cair na nossa cabeça, para nós não nos molharmos, não molhar nossa roupa, não ficarmos resfriados, porque se a gente pega a chuva a gente pode ficar doente. E também que é chato, né? Ficar sair na rua e tudo molhado, né? Então nós usamos o nosso guarda-chuva para nos proteger de toda a chuva. Só que hoje nós vamos estar falando sobre uma chuva que nem um guarda-chuva pode ajudar. Um guarda-chuva não vai conseguir proteger. A nossa lição de hoje é a primeira chuva. Com certeza vocês já ouviram essa história, vocês conhecem essa história, é a história de Noé. Só que a palavra de Deus, ela sempre está se renovando. Ela sempre está se renovando e Deus sempre tem algo novo para revelar na sua palavra. Então, a história de hoje é a primeira chuva. O versículo da memória em ação de hoje está no livro de Gênesis. Pegou sua Bíblia, está com a sua Bíblia aberta no seu colo. Agora abre ela junto comigo para ler junto no livro de Gênesis, capítulo 6, no versículo 9. Está escrito bem assim lá. Noé era um homem justo e reto em suas gerações. Noé andava com Deus. Na época de Noé, para iniciar a aula, na época de Noé, o mundo estava com pessoas muito más mesmo. Elas pessoas que estavam totalmente desobedientes e distantes do caminho e da vontade de Deus. Eles brigavam, eles xingavam, falavam palavrão, desobedeciam a Deus, os filhos desobedeciam os pais irritavam seus filhos e ficavam bravos com seus filhos, maltratavam seus filhos, os filhos maltratavam seus pais, e estava de um jeito assim que Deus ficou muito bravo, e ele viu que a humanidade estava indo para um caminho de muita desobediência. Então ele chegou ao ponto que ele disse que se arrependeu de ter criado a humanidade. Mas ele viu que tinha um homem que ainda era sincero, era reto, era justo, e esse homem se chamava Noé. Então Deus separou Noé e pediu para que Noé, deu uma ordem para Noé, para que Noé fizesse um grande barco ou uma grande arca. E ele deu exatamente as ordens e a explicação para Noé de como ele iria fazer esse barco. Ele explicou como que seria o tamanho, o comprimento, a largura, a madeira, o tipo de madeira. Ele explicou tudo para Noé, como que seria a janela, como que seria o teto, e Noé foi obediente e fez exatamente como Deus tinha mandado. Então Noé acabou a arca, e então
E as pessoas riam muito de Noé, porque nunca tinha chovido, é a primeira chuva, nunca tinha chovido antes. Então as pessoas nem sabiam o que era chuva. E eles viam Noé fazendo aquele grande barco, mas eles não sabiam nem por quê. Noé falava que Deus vai fazer cair água do céu. Mas nem mesmo ele sabia o que era cair água do céu. Mas Noé foi obediente, teve fé em Deus e confiança em Deus. E ele fez o que Deus estava mandando. Ele fez o que era certo para ele, que ele fez o que Deus tinha mandado ele fazer. Em questão de obediência, ele fez a arca, mesmo não sabendo o que iria acontecer direito. Então as pessoas riam dele, falavam mal dele, mas ele não ligava, ele não se importava, ele continuava fazendo a vontade de Deus em obediência a Deus. Então chegou o momento em que acabou a arca, concluiu a obra da arca, então ele entrou com toda a sua família, entrou Noé, a sua esposa, os seus filhos Cã, Sam, Jafé, entrou as suas esposas também, a esposa dos seus filhos, e entraram todos lá na arca. E daí Deus também mandou que entrasse animais também. Só que não foi só essa quantidade de animal aqui, era para entrar um casal de animal de cada espécie. E eles iam fazer uma ordem, toda enfileiradinha, eles iam entrar com ordem de fila dentro da arca. E entraram lá na arca e ficaram lá dentro. Então Deus fechou a arca. Deus fechou a arca para eles e eles ficaram presos lá dentro. Não presos, né? Eles ficaram todos protegidos, guardados lá dentro. Então, no momento certo, Deus fez com que caísse uma grande chuva lá. Uma grande chuva. E eles estavam lá dentro. E aquela chuva não entrou dentro da arca. Eles estavam protegidos lá dentro daquela arca. E eles não teve chuva neles e eles estavam protegidos. Olha só. E choveu muito, choveu dias e dias chovendo. Foram dias, foram noites, foram dias, foram muito tempo chovendo. E as pessoas que não estavam lá dentro, o que aconteceu com as pessoas que não estavam lá dentro? Elas ficaram lá fora e elas acabaram morrendo. Mas quem estava lá dentro daquela arca ficou salvo, não teve perigo de morrer, não teve risco de vida nenhum, porque eles foram obedientes a Deus e confiaram no que Deus tinha falado para eles fazer. E porque eles estavam debaixo da proteção de Deus, do que Deus tinha ordenado para Noé fazer. Deus tinha protegido eles. E que nenhuma chuva, nenhum mal iria chegar à vida deles, porque eles estavam debaixo da proteção de Deus. E assim a nossa vida também. Nós temos Deus na nossa vida e Ele pode nos proteger de qualquer mal que venha nos atingir. Porque diz que até estava falando com as crianças que foram na quarta-feira, que o mundo jaz no maligno, não é? O mundo jaz no maligno, mas nós temos que nos proteger. E fala na Bíblia também que nós podemos nos refugiar em Deus. Então, quando tem alguma chuva, nós logo precisamos nos refugiar em algum lugar. Refugiar embaixo do guarda-chuva, refugiar dentro de casa, refugiar num lugar que tenha uma cobertura para nos proteger da chuva. E é assim que Deus fez com a vida de Noé. Fez uma proteção. E é assim como Noé, ele quer nos guardar, nos proteger debaixo da sua cobertura, debaixo da onde ele possa nos proteger. Mas nós precisamos estar em obediência a ele e confiança nele, para que nós estejamos debaixo da cobertura e proteção de Deus, porque assim nós estaremos guardados, protegidos e seguros e longe de qualquer perigo. E se um mal vier nos atingir,
uma morte vier chegar, foi porque Deus sabe que nós estamos preparados e foi da vontade de Deus que contém tudo que aconteça na nossa vida vai ser da vontade de Deus. Então essa foi a nossa história de hoje. Deus, ele guardou a família de Noé, e através da família de Noé foi criado as famílias, e nós viemos da família, chegou até a nossa geração, até nós, porque Noé foi um homem justo e reto aos olhos de Deus, que mesmo depois que Deus estava decepcionado com a humanidade, Deus viu que podia confiar em Noé e protegeu a vida e a família de toda a família de Noé e dos animais que entraram com ele na arca. E então, depois que Noé e a família dele saíram da arca, eles se multiplicaram, tiveram filhos, filhas, os filhos de Noé, e chegamos até nós. Então, e Deus, ele fez uma aliança do arco-íris. O arco-íris é a aliança que Deus tem com a humanidade. Então, vocês podem ver que até hoje, quando chove, logo depois da chuva, aparece aquele lindo arco-íris lá no céu. E você pode olhar lá no céu e lembrar que Deus tem uma aliança com a gente, tem uma aliança comigo, tem uma aliança com vocês. Tá bom, crianças? Então, tome posse dessa aliança que Deus tem com vocês e fica debaixo da cobertura e da proteção de Deus e se refugia nele, tá bom? Espero que vocês tenham uma ótima semana, um abençoado domingo. Fiquem com Deus até a próxima aula. A paz do Senhor.